presidente do Sindigás, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sérgio Bandeira de Mello, participou no final de semana passado de reunião almoço com o Fórum de Defesa do Consumidor para discutir a ampliação das medidas de proteção ao consumidor de GLP, o gás de cozinha. O encontro aconteceu na NB Steak, a antiga Na Brasa, na rua Ramiro Barcelos 389. A NB Steak está com 3 casas em Porto Alegre. A mais recente é no estádio do Beira-Rio, palco da Copa do Mundo em Porto Alegre. As 3 outras casas estão em São Paulo. E nosso programa do Jornal do Consumidor dessa semana começa no NB Steak, aqui na Churrascaria Na Brasa, nossa antiga Churrascaria Na Brasa. Um restaurante de excepcional qualidade em Porto Alegre, já de muitos anos. Estamos com o proprietário, Lemir Magnoni, nos recebe nesse dia pós-ressaca da Copa do Mundo. NB Steak, Ramiro, Nilo e Beira-Rio. Em Porto Alegre são esses 3 endereços. Em Porto Alegre, esses 3. Beira-Rio, onde era Montana Grill. Antiga Montana. Nesse mesmo padrão de atendimento, estrutura da casa, filosofia, princípios, etc. Sim, as 3 casas, mesma identidade. São Paulo, quantas tem hoje? 3. Onde ficam? Faria Limas, a vereador José Diniz e Juscelino Kubitschek. Fornecedor de carne, que é sempre uma curiosidade que a gente tem. De onde vem essa carne do NB Steak, antiga Na Brasa? Alguma coisa vem do Uruguai, mas a maior parte dela ainda é aqui da fronteira mesmo. Da fronteira. Da fronteira. Quer dizer, carne de excelente qualidade. Com certeza. É o que tem de melhor no mercado, a gente põe aqui. Fique agora com imagens aqui do NB Steak. Daqui a pouco vamos conversar com o presidente do Sindigás do Rio de Janeiro, que está chegando, o engenheiro Cláudio, diretor regional sul da Liquigás, também chegando aqui por uma reunião almoço conosco, com o presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, Dr. Santini. Estamos com o Dr. Alcibiades Santini, nosso presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, aqui na NB Steak. Daqui a um pouco participa também conosco essa reunião almoço, o presidente do Sindigás do Rio de Janeiro. O Sindigás completa 40 anos. Mas, doutor Santini, amanhã, terça-feira e quarta-feira, ou seja, 15 e 16, está se realizando aqui no auditório do Ministério Público Estadual em Porto Alegre um importante evento articulado pelo Fórum com o apoio de outras entidades, não é isso, doutor Santini? Perfeito. É o primeiro Fórum Nacional da Construção Civil, construindo soluções para licenciamento e aprovação de projeto, trazendo inclusive experiência exitosa de outros municípios, como São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Mas a ideia é um evento que aproximadamente vai reunir 400 pessoas, não tem custo de adesão, quer dizer, a participação é sem custo, basta fazer a inscrição, né, ou aparecer prontamente lá na secretaria, começa às 9 horas do dia 15 e prolonga-se até quarta-feira, no final da tarde. Além de ter vários debates envolvendo entidades de todas elas da área da construção civil, não vamos citá-las, mas principalmente Poder Legislativo, os dois, Assembleia Legislativa e Câmara, Poder Judiciário e Poder Executivo, onde o prefeito vai estar na abertura e a sua secretaria vão participar no evento. A ideia é não fazer mais diagnóstico, porque o diagnóstico todo mundo conhece, é construir soluções proativas para que o conflito que ocorre essencialmente lá na frente, entre fornecedor e consumidor, ocorre muitas vezes por atraso dessas licenças e aprovação de projeto. E isso não quer dizer também que nós vamos liberar qualquer licença ou qualquer projeto. Não, a ideia, se tiver que mexer na legislação, mexe na legislação. Por isso o Poder Legislativo estar presente é importante. E o mais importante, que ao final do evento, a gente vai extrair desse evento uma carta compromisso, aonde eu digo o seguinte, é aquele dever de casa pós-evento, no sentido de assessorar principalmente o Poder Executivo e Legislativo, alterando a legislação e melhorando o sistema de análise e digamos assim, e movimentação dos projetos e pedido de licença de um sistema que hoje já é comum e é moderno, online. Então, a ideia, e aí mostra-se um dado preocupante.
Hoje, muitos investidores que gostariam de fazer investimento em Porto Alegre estão deixando de fazer quando essa licença ou essa aprovação do projeto leva mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. E o que ocorre com isso? Perdemos investimento na capital, perdemos geração de emprego e de tributos, e muitas vezes aqueles que ainda aqui persistem acabam fazendo um lançamento de uma obra sem o projeto aprovado, comprometendo-se através de um contrato, a entrega em 24 meses ou 30 meses, e acaba acontecendo um atraso. E aí gera o conflito entre quem? Incorporadora e consumidor. Esse custo a mais, quem paga em última instância? É o consumidor. Então, todas essas questões e outras serão levantadas e construídas nessa carta compromisso. Excepcional evento. Você tem interesse no tema? Ainda há tempo. Está nos assistindo hoje, é segunda-feira, de noite. Amanhã, terça-feira de manhã, sede do Ministério Público Estadual, Torres Gêmeas, no auditório. No auditório, 3º andar, é só chegar, fazer a inscrição e participar. E dar a sua contribuição. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Estamos com o presidente do Sindigás, Dr. Sérgio Bandeira de Mello, em Porto Alegre, uma reunião almoço conosco, o engenheiro Cláudio da Liquigás. Mas esse mês está sendo comemorado, esse ano e esse mês, os 40 anos do Sindigás. Importante a data, marcada por ações muito significativas do sindicato, não é isso, presidente? Sem dúvida, né? Uma entidade de classe, se você conhece uma entidade de classe, a importância dela, pelo tempo dela, ou seja, a permanência, ou seja, que ela tenha durabilidade, pelo quem a constitui. Então nós somos constituídos pelas empresas que formam mais de 90% da distribuição de gás em todo o Brasil, e pelas obras que a instituição faz, ou seja, o trabalho que ela faz na representação, no trabalho, na divulgação, especialmente na divulgação desse produto espetacular que a gente dispõe para a sociedade da forma que ele é colocado. Então, é uma data de muita alegria para nós. Tem um artigo seu no nosso portal do Consumidor RS sobre a aplicação do GLP noutras áreas que hoje a legislação impede e que há uma possibilidade disso ser flexibilizado, na medida que temos gás em abundância no nosso país e uma distribuição muito eficiente. Explique melhor para o nosso telespectador, presidente. Na verdade, a gente está falando do gás de cozinha, né? Então a gente conhece como gás de cozinha, o gás de botijão. E ele cresceu no Brasil assim, sendo usado como gás de cozinha, gás de botijão. E teve uma estratégia muito importante, que foi uma estratégia de um subsídio muito agressivo durante muito tempo, para que todo brasileiro tivesse seu fogãozinho lá no seu canto para cozinhar e ter a conveniência daquela coisa de não ter que correr atrás da lenha, de não ter que... Quem já teve que acender uma lenha porque recebeu Bom, pode ter o romantismo da lenha, mas você receber um amigo, querer passar um café rapidinho, com gás, você vira um botão, está funcionando. Ou seja, você dá liberdade para a família acordar um pouco mais tarde, você tem uma conveniência que você ganha incrível. Agora, o gás liquefeito de petróleo, o gás LP, ele é muito, o gás conhecido, o gás de cozinha, ele é muito mais versátil que isso. Ele seria o único produto, né, derivado do petróleo que consegue substituir desde o gás natural até os óleos mais pesados, óleos escuros, quase asfalto. Consegue substituir tudo isso, desde que seja para queima, consegue substituir todos os produtos com enorme eficiência, com enorme qualidade. Só que existem esquizofrênicas. O Brasil é cheio de esquizofrenia. Verdade. E no caso do GLP, não foge a isso. O que nós temos, na verdade? Nós temos do tempo da Guerra do Golfo, ainda quando Saddam Hussein, o jovem Saddam Hussein, invadiu o Iraque, o Kuwait, né? E os Estados Unidos abriu a guerra no Golfo e o Brasil dependia 50% de importação de petróleo, não era só de gás, mas de petróleo de forma geral. Então, naquela época, no Brasil, foram feitas uma série de proibições, entre elas a proibição de uso do gás liquefeito de petróleo para alguns fins, como, por exemplo, para motores a explosão, que a gente poderia estar usando para cogeração, com emissões baixíssimas. Foi proibido o uso para caldeiras, né, que a gente poderia, tem várias lavanderias, hotéis, etc., queimando. Você imagine você em grandes cidades, em grandes centros urbanos, queimando óleos pesados e emitindo aí particulados, emitindo uma quantidade de CO2 gigantesca. E foram feitas essas proibições porque naquela época existia um subsídio, existia uma razão. Existia um subsídio muito pesado. É tão curioso que a proibição que foi feita na época, a lei, foi criada uma lei, e a lei dizia o seguinte: a proibição será por 6 meses.
E quando foi para ser sancionada pelo então presidente da República, ele falou assim, mas por que 6 meses? Não é porque é só o tempo da guerra. Eu falei assim, mas quem disse que a guerra vai durar 6 meses? Então foi tirado isso do texto. No que tirou, vai ser 6 meses, desses 6 meses a gente vem arrastando isso desde 1980 até hoje. Então, quer dizer, é uma alucinação que isso ainda perdure. Mas acredito que não por comemoração dos 40 anos do Sindigás, mas a ANP está fazendo a revisão das suas normas agora. E na revisão das normas, nós sabemos que um dos itens que a ANP pretende rever é exatamente as proibições de uso do gás liquefeito de petróleo, ou seja, para que o gás de cozinha possa prestar mais serviços à sociedade que ele presta hoje. Quer dizer, vou poder aquecer a piscina da minha casa? Claro, claro. A ideia é exatamente essa, que você tenha o gás liquefeito de petróleo como uma opção para que você possa usar ele como soluções na sua residência, na sua indústria. E muito importante, né? O Sindigás ele não briga por uma proteção cartorial, ou seja, nós não queremos que o gás liquefeito de petróleo seja o único combustível a ser utilizado para tal fim ou que ele tenha um preço subsidiado para tal fim, nada disso. Ele vai ter que competir com os outros. E o consumidor é que vai ter a liberdade de dizer, eu quero usar esse ou aquele combustível. O que é bacana nisso é o seguinte, hoje, quando nós vamos vender um projeto de um edifício, por exemplo, chega uma construtora, se apresenta uma distribuidora de gás. E chega para a gente e fala assim, vou precisar de vocês que tem fogão. Pronto, acabou. Vai ter fogão em todo apartamento, então vai precisar de uma solução. Ou vai ser um botijão de gás em cada unidade familiar, ou vai ser uma gás central, seja com cilindros, ou seja com tanques recarregáveis, não importa, mas vai ter gás. Aí você diz para ele o seguinte, coloca também no aquecimento de água, porque é muito mais barato e muito mais confortável do que o banho com chuveiro elétrico, né? Então o consumidor vai economizar. Ele aceita isso também. Aí ele diz para você o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui no playground, vamos fazer na área comum do prédio, vamos fazer a piscina, vamos fazer a sauna, aí você já começa a dizer, não, aqui existem umas restrições assim, então você acaba não se apresentando como uma solução integrada. Completa. E o projetista, o que ele quer? Ele quer trabalhar como uma solução que seja a solução completa. Ele não quer usar um tipo de vidro para isso, um tipo de vidro para aquilo, um tipo de vidro para outra coisa. Ele quer ter uma solução que simplifique a vida dele e que barateie o projeto como todo. Ou seja, eu tenho uma central de gás e a central de gás alimenta vários pontos, inclusive piscina, inclusive sauna, inclusive um grupo gerador para eventuais faltas de luz, etc. Então, quer dizer, é isso que a gente quer. Na verdade, que o gás liquefeito de petróleo, e a gente acredita que possa acontecer isso ainda no decorrer desse ano, que ele possa fazer parte da cesta de produtos que o consumidor vai ter direito a eleger. E aí, fazer com que o consumidor venha a eleger o nosso produto vai depender da nossa competência de atender bem o consumidor, tanto na questão de oferecer um produto com preço competitivo, como com serviço de qualidade. Muito bem. Presidente, foi divulgado recentemente, para a alegria de nós brasileiros, que a camada de pré-sal já começa a dar petróleo. A Petrobras está conseguindo uma produção de petróleo na camada do pré-sal maravilhosa. Isso quer dizer que vamos ter mais gás em abundância no nosso país? Não falta gás? Não vai faltar gás. Na verdade, é muito interessante o seguinte, o pré-sal, uma das grandes produções que vai existir no pré-sal é de gás natural. Né? E é importante para o público, quando a gente fala gás natural, a gente pensa imediatamente no gás encanado das ruas. E não é isso que sai do poço. O que sai do poço é um petróleo em fase gasosa. Né? E um petróleo em fase gasosa, ele vem consigo vários produtos pendurados nele. Assim como o petróleo, quando você tira aquela coisa preta de dentro do poço, ele sai o petróleo cru, você passa por uma refinaria e você vai tirar gasolina, diesel, etc, etc. Quando você pega esse gás natural do pré-sal ou de outros poços que sejam explorados, ele sai numa forma cheia de condensados. Ele passa por uma unidade de processamento de gás natural, de lá sai o gás metano, que é esse o gás encanado, que é usado para geração térmica, geração de energia elétrica, etc. E para siderurgias, para grandes metalurgias, e sai também o quê? Quando você separa ele na unidade de processamento de gás natural, na separação sai um monte de gás de cozinha. Um monte. Então é muito curioso. Quanto mais se oferecer gás natural no país, mais GLP, mais gás de cozinha vai ser oferecido. Então, para nós, o que é importante como país? Como esse produto é um produto com muito menos emissão do que outros produtos
derivados de petróleo, outros fósseis que a gente utiliza no dia a dia, é importante que a gente expanda o uso dele. Porque imagina que tristeza seria para o país, Apple, se nós tivermos que exportar um produto de queima limpa e consumir um produto de queima suja. Então, a expansão dos blocos exploratórios do pré-sal vão dar para a gente uma quantidade enorme de gás natural, mas esse gás natural vai trazer consigo os seus condensados, que especialmente vem o gás de cozinha. Então, a gente tem que tirar o gás da cozinha no sentido de expandir o uso dele muito além da cozinha. Eu não tenho dúvida disso. Alegria revê-lo. Vamos agora para uma reunião ao almoço, doutor Santini, engenheiro Cláudio, tratar aí de assuntos de interesse do consumidor, na proteção do consumidor, como age o Sindigás, não é isso, presidente? Exatamente. O ponto principal, o ponto focal de um setor que tem um serviço de utilidade pública como o nosso, que é a distribuição de gás, é levar, que eu brinco, levar energia em lata porta a porta, 33 milhões de botijões vendidos por mês, 12 botijões entregues por segundo porta a porta. Se o nosso foco principal não for o consumidor, o que a gente estaria fazendo aqui? Sem dúvida. Uma alegria revê-lo. A alegria é toda minha. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Participa da reunião ao almoço o presidente do Sindigás, doutor Sérgio Bandeira de Mello, doutor Santini, engenheiro Cláudio Roster, que buscou no aeroporto o presidente Sérgio Bandeira de Mello, recebendo o presidente em Porto Alegre hoje, engenheiro. Para a gente é sempre uma honra, né, eu receber o doutor Sérgio Bandeira de Mello. Eu sei que ele vem pouco ao Rio Grande do Sul, pouco a Porto Alegre, que tem muito atribulado o dia a dia dele, enfim e tal, mas sempre que ele vem aqui, para a gente é uma honra, um prazer, e sempre nós aprendemos muito com ele, porque ele tem uma visão muito refinada do nosso setor, fruto de uma longa experiência conosco, né? Então, espero que ele venha muitas vezes aqui, desfrutar conosco aqui e compartilhar especialmente essa experiência que ele tem no nosso setor. Ele nos traz sempre notícias do setor, notícias positivas do setor que cresce. Ninguém vive, né, doutor Santini, sem o GLP, seu gás de cozinha. E nós aqui no Rio Grande do Sul, nessa época extremamente fria, começa esse nosso inverno rigoroso, úmido. E se nós não tivermos o gás para tomar um banho quentinho, se não tivermos o gás em estufas, enfim, hoje as pessoas usam muito gás em casa, né? E ele já nos disse que o produto está aí em quantidade, que tem bastante estoque, né? Eu sei que a Liquigás vende muito essa época, não é isso, engenheiro? Essa época do ano, especialmente no inverno, a nossa demanda aumenta cerca de 23% em relação à média ali, verão. Aumenta muito, né? E o ano passado, por exemplo, o inverno foi extremamente rigoroso. Esse ano já está dando alguns indícios que vai ser um inverno bastante rigoroso também. Então o consumo aumenta exponencialmente, mas nós estamos aí prontos, aptos para atender a população do Rio Grande do Sul e da região sul toda, né? Porque a região sul toda do país é coordenada aqui por Porto Alegre, então nós estamos aí prontos para atender a demanda do inverno. Eu não tenho do ano passado, o presidente Sérgio Bandeira de Mello, nós tivemos aqui mais de 10 dias com a temperatura em torno de 0 graus. Só lembra disso, doutor Santini? Foram dias rigorosíssimos, né? E nós já tivemos agora esse aumento, esse tarifaço de energia elétrica. Felizmente o gás com preço contido, mantido, né? É uma coisa realmente preocupante, a saúde das pessoas, né? Mas nós falávamos agora há pouco também no Enagás, que é o Encontro Nacional do Setor do Gás, das revendas, das distribuidoras, que é promovido pelo Sindigás e que esse ano vai acontecer em Salvador, na Bahia, e o tema é a mulher neste mercado. Achei muito interessante, propício o tema, não é, engenheiro Cláudio? Muito propício, né? E nós teremos a honra de levar uma participante aqui do Rio Grande do Sul, que é a nossa revendedora de Sapucaia, que também tem uma longa experiência nesse setor, contribuiu muito para que esse setor crescesse com o passar dos anos. E eu não tenho dúvidas que a contribuição dela nesse evento vai ser de suma importância. Muito bem, tá aí você que nos assiste em Sapucaia do Sul, a jovem da revenda de Sapucaia. Onde fica a revenda lá em Sapucaia? Fica próximo a 100, 200 metros da BR-116, muito próximo ali da BR, e ela esteve conosco agora recentemente no PGQP, participou do programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, foi contemplada com o prêmio, né? E continua avançando nesse processo, e nós queremos que ela compartilhe dessa experiência com as pessoas também que vão participar do Enagás. Eu não tenho dúvida. A mulher no mercado de trabalho, no gás, é importante, não é, presidente? Sem dúvida nenhuma. A gente vive um momento único
no Brasil, né? Nós temos uma presidente da República, nós temos uma presidente à frente da maior empresa da América Latina, Petrobras, nós temos uma diretora-geral na Agência Nacional do Petróleo e nós temos um setor que sempre foi muito machista, o setor de distribuição de combustíveis sempre foi muito machista, mas cada vez mais a gente vê que a mão feminina está tomando conta, está administrando, está liderando as revendas, algumas revendas, e você percebe que o olhar feminino sobre a forma de atender o cliente, da forma de treinar, capacitar e reter talento entre os empregados é um pulo do gato interessante. Então, a gente acredita muito que esse evento do Encontro Nacional do Gás esse ano vai trazer para nós essa perspectiva feminina, esse toque feminino, para que nós, que achamos que sabemos tudo, possamos aprender um pouco com elas. Eu conheço a opinião do Dr. Santini. As mulheres normalmente são mais justas, mais corretas, mais dedicadas no trabalho, não é isso, Dr. Santini? Acho que sim, os exemplos são diários e eu digo que o homem inteligente, né, tem que primeiro saber compartilhar com as mulheres e aprender com as mulheres. Mas nós temos que eliminar um pouquinho essa cultura do machismo. Nós achamos que o homem pode e deve fazer tudo. Não, a mulher nos ensina e por isso que eu digo, todo homem inteligente tem que valorizar e oportunizar essas alternativas, fazer com que elas tenham uma participação mais efetiva. Quem ganha com isso? Ganha o homem, o ser humano como um todo, o homem, a mulher, porque ela ainda hoje no mercado de trabalho e talvez nos postos estratégicos das organizações, elas estão com uma participação muito limitada. E aí eu acho que essa oportunidade, essa iniciativa de ter um foco, a mulher como o principal evento desse segmento, né, reconhece a decisão sábia de quem lidera esse segmento. Eu não tenho dúvida disso. E vou dizer mais, Engenheiro Cláudio. As mulheres são mais honestas que os homens. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos ver as mulheres em situação de restrição de liberdade, no sistema prisional. Elas estão, na maioria absoluta delas, condenadas porque se envolveram com homens criminosos. A realidade é essa. As mulheres são mais justas, mais corretas, mais honestas dentro das organizações. Eu acho que o choque da mulher no setor do GLP vai ser muito interessante. O papel da mulher nesse setor. Eu percebo o seguinte, as revendas, especialmente aqui na região sul, que são conduzidas pelas mulheres, elas são mais disciplinadas e muito mais atentas aos detalhes. E hoje, com relação ao serviço especialmente, a diferença justamente está no detalhe. E elas percebem muito bem isso. Eu não tenho dúvida. Agora, reunião almoço com o presidente Sérgio Bandeira de Mello, Dr. Santini, engenheiro Cláudio, com a nossa participação, discutindo aspectos que envolvem a defesa do consumidor no setor do GLP, do gás de cozinha. Para o Jornal do Consumidor, direto aqui da NB Steak, na Brasa Steak, na Ramiro Barcelos, Alexandre Appel.